Oi! Eu tô aqui pra contar a história de como eu cheguei dessa minha jornada, dessa minha trajetória, desde que eu era uma pessoa que se sentia presa num trabalho sem significado, numa vida que eu achava que eu não ia conseguir fazer as coisas que eu sonhava, que eu desejava. Eu achava difícil, muito difícil fazer as coisas e achava que outras pessoas conseguiam e eu não. E como que depois estava eu lá ensinando, né? Tipo, criei um curso e estava lá dando uma aula de como acelerar suas realizações e de ver as pessoas que estavam fazendo o meu curso acelerando mesmo suas realizações e realizando e se transformando. E essa jornada de ajudar as outras pessoas a se transformarem é muito transformadora para mim, né, que estou vivendo isso. Então, assim, eu quero contar que eu acho que muito da nossa infância, né, muito do que a gente aprende com os nossos pais na nossa jornada influencia pro resto da vida quem a gente é, né? E minha mãe, ela era artista plástica e meu pai era químico, só que meu pai também era um artista sem ser profissional, mas ele desenhava muito bem, né? Ele pintava. E eu crescendo, né, como criança, assim, quando a gente é criança, as pessoas começam a perguntar sobre o nosso futuro, o que é que a gente quer ser. E eu tinha vontade de ser alguma coisa na área das artes, né? Quando eu pensava sobre o meu futuro, o que cantava meu coração, o que fazia mesmo algum sentido para mim era ser bailarina, ou ser cantora, ou ser atriz, artista. Essas eram as coisas que me davam, sabe, que povoavam os meus sonhos, a minha imaginação, o meu desejo. Mas eu não tinha coragem de dizer isso para as pessoas, né? Quando os adultos perguntavam assim, o que é que você quer ser quando crescer? Eu nunca dizia que eu queria ser cantora ou que eu queria ser... Na verdade, assim, eu tô falando isso agora, mas eu não tenho total certeza se eu nunca dizia ou se em algum momento eu disse e alguém riu de mim ou alguém me fez mudar de ideia, né? Porque eu lembro de uma vez, assim, que eu cantava em casa achando que estava abalando, né? E alguém falou pra mim assim, nossa, como você é desafinada. Todo mundo na família é afinado, canta bem, você é desafinada, né? Eu lembro disso. Então eu não sei se por causa disso eu passei a não falar mais essas coisas, ou se eu realmente, eu lembro de ter uma vergonha de falar que eu tinha esse desejo, né? Então eu acabava dizendo aquelas outras coisas, entre aspas, conhecidas como normais, tipo ser professora ou ser... Nem lembro o que é que eu respondia para as pessoas. Mas eu fui crescendo, né? E vivendo, e desde muito jovem que eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal. E esse interesse veio muito quando eu li O Alquimista, né? Quando eu li esse livro. E assim, eu já tinha uma vontade, assim, eu morava em Recife, né? Minha avó morava em São Paulo. E minha avó começou a me chamar para ir para São Paulo. E lá minha avó era dona de uma academia de balé, né? E eu pensava, nossa, se eu for para lá eu vou dançar, eu vou fazer balé. E minha avó disse assim, olha, se você vier para São Paulo morar comigo, eu vou te colocar na aula de inglês. E eram as duas coisas que mais eu desejava. Quando eu tinha por volta, assim, de 13 para 15 anos, o que mais eu desejava era falar inglês e dançar, e ser bailarina, ser dançarina, né? Eu já me achava velha com essa idade, porque geralmente as crianças, né, as meninas começam com 7 anos de idade, e meu pai sempre dizia que não tinha dinheiro para pagar nem inglês nem balé para mim. Então para mim, nossa, ir para São Paulo, né? Só que ali foi a grande primeira decisão da vida.
Eu tive que me desapegar de muita coisa e abrir mão de muita coisa para ir para São Paulo, né? Morar com minha avó. Por quê? Porque eu tinha amigos, né? Imagina, uma menina de 15 anos de idade. Eu tinha meus amigos, eu tinha família, né? Mas aquela vontade de crescer, de me desenvolver, de realizar meus sonhos, meus desejos, né? Era maior do que o desejo de estar com a família, de estar, né? Aquela coisa de estar com os amigos. E foi muito difícil, mas foi a opção que eu fiz. Eu passei muito tempo pensando sobre essa decisão, mas ela aconteceu. E eu fui para São Paulo, né? No começo eu fui contra a vontade do meu pai, contra a vontade da minha tia. Minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos, né? Então era minha tia, eu morava com ela e tal. E aí eu fui para São Paulo. E lá tudo isso aconteceu. Eu dancei balé, eu fiz aula de inglês, eu comecei a falar inglês, foi muito legal isso. E eu percebi em certo momento que eu não ia conseguir seguir isso como carreira, porque naquela época uma carreira a gente escolhia quando fazia faculdade, né? E quando chegou a época da faculdade, só tinha 2 faculdades de dança no Brasil. Uma delas era em Salvador, a outra delas era em Campinas. E minha avó falou: olha, eu não tenho dinheiro para manter você morando em outra cidade. Então você vai ter que fazer alguma faculdade que tenha aqui mesmo. E aí eu quis na época fazer nutrição, porque eu já tinha uma veia ativista, sabe? Eu já estudava sobre ambientalismo e o mal que a indústria da carne fazia para o meio ambiente. Eu já estudava espiritualidade, então na espiritualidade também tinha muito forte essa coisa da gente não comer os animais, do sofrimento dos animais que entrava no nosso corpo. E eu estudava nutrição sozinha. Na época não era nada de Google nem de internet, eu ia mesmo era para pública, a biblioteca, né, pública, e lá estudava. E aí eu não passei na USP para nutrição, então meu pai veio conversar comigo e disse assim: olha, acho que nutrição não é bem a sua cara, você gosta de viajar, de falar com pessoas, por que você não faz turismo? E assim eu fiz turismo, fiz pós-graduação em ecoturismo, né? E os primeiros empregos que apareceram foram nessa área. Trabalhei com aviação no aeroporto, vendendo passagem aérea, depois trabalhei na hotelaria, depois trabalhei no consulado americano. Só que assim, enquanto eu fui desenvolvendo essa carreira nessa área de turismo, paralelamente eu estudava muito todas as coisas do desenvolvimento pessoal, né? Eu pratiquei yoga, fiz formação para professora de yoga, comecei a dar aula de yoga, dava aula de meditação, fiz curso em educador ambiental, de sensibilização, fiz curso de dança circular, danças da paz universal, fiz muitos cursos e fui ganhando todas essas certificações, né? Aí aconteceu uma coisa assim. Num dos cursos que dentro da própria empresa que eu trabalhava de hotelaria, veio uma pessoa, né, uma empresa dar um curso pra gente. E nesse curso eles mostraram 3 círculos, que era assim, ó, pra você estar no seu palco, no seu lugar, tipo assim, fazendo aquilo que é importante pra você mesmo, você tem que estar na intersecção de 3 círculos. Aí o primeiro círculo era saber fazer, né? Isso que você faz. Aí eu me questionei, na época eu estava na área de reservas da hotelaria. Eu falei, eu sei fazer bem isso. A segunda coisa é você gostar do que você faz. Aí eu me perguntei se eu gostava do que eu fazia e eu respondi sim, eu gosto do que eu faço. E a terceira pergunta era se isso tem significado.
se aquilo tem um significado para você. E eu me perguntei e falei, não, aquilo não tinha significado para mim. Quando eu ia nas profundezas da raiz do que trabalhar naquele hotel significava para mim, eu percebia que o propósito daquele empreendimento era enriquecer os investidores. Eu não me sentia assim com muito propósito naquele momento. Então foi aí que eu comecei essa busca pelo significado, para fazer alguma coisa no mundo, sabe? Deixar minha marca de uma forma que tivesse realmente um significado profundo. Bom, vou ter que parar aqui agora, eu vou pedir um Uber para um almoço de domingo que eu tô indo, eu já continuo essa história.